Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula. Espero que vocês entendam tudo que eu vou passar. Tô com saudade de vocês, saudade da gente poder conversar, interagir pessoalmente. Acredito que vocês também, né? Ficar em casa cansa, né, gente? Mas então vamos lá. Sobre o que é a nossa aula de hoje? Números decimais. Vocês provavelmente já viram, né, alguma coisa sobre números decimais, já sabem o conteúdo, ou tem uma leve noção. Então, a gente vai recapitular, eu vou ensinar novamente o conteúdo para vocês. E aí depois, no final de todas as aulas, a gente vai ter alguns exercícios para que a gente possa fixar aquilo que a gente aprendeu, ok? Então, o que são os números decimais? Os números decimais são números que possuem a base 10. Então, ele utiliza 10 algarismos diferentes para representar todos os números. E quais são esses algarismos? São os algarismos de 0 até 9. Então, ali, ó, a gente tem aqui no slide, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esses são os algarismos que eu vou utilizar para que eu forme os meus números decimais. A ordem que cada algarismo ocupa quando eles são representados possui grande importância. Por quê? Faz diferença eu escrever, por exemplo, se eu utilizar o algarismo 2, 1, 3 e 0. Quantos números diferentes eu consigo formar alterando a ordem desses algarismos? Como assim? Sei lá, vamos supor que a gente usa o 1, 2 e o 3. Eu posso formar o número 123. Se eu alterar as ordens, eu posso formar o número 213. Se eu alterar a ordem, eu posso formar o número 321. Então, se eu for alterando a ordem dos algarismos, eu consigo criar uma série de números diferentes. Por isso que é muito importante a sequência que eu coloco os números. Porque dependendo do lugar onde eu colocar, eu vou estar dando um significado diferente a uma quantidade diferente, né? Eu vou estar dando um significado diferente aquilo que eu quero expressar. Eu vou estar expressando uma quantidade diferente. Então, é muito importante a gente se atentar a isso. Utilizando os mesmos algoritmos, podemos encontrar representações numéricas diferentes. Então, é esse exemplo que eu falei. Se for usar o 1, 2 e o 3, eu consigo formar quantos números, né? Com esses 3 algarismos? Nossa, inúmeros números. Então, a gente precisa se atentar a isso, que faz diferença aonde eu coloco os algarismos. No sistema de numeração decimal, nós podemos fazer agrupamentos de unidades feitos de 10 em 10. Como assim? Um exemplo aqui. Quer dizer que eu posso agrupar os meus números e formar agrupamentos de unidades. Então, por exemplo, se eu agrupar 10 unidades, eu vou ter uma dezena. O que é uma dezena? Uma dezena é 10 unidades. Então, por exemplo, eu tenho 10 unidades de maçã. Eu tenho 10 maçãs. Então, eu tenho uma dezena de maçãs. Eu tenho 10 dezenas de maçãs. Quer dizer que eu tenho quanto? 100 maçãs, né? 10 vezes 10 dá 100. Vão ser o número de maçãs que eu tenho. Eu tenho uma centena de maçãs. Eu tenho 10 centenas de maçãs. Então, eu tenho uma unidade de milhar de maçã. Então, através desses agrupamentos, a gente consegue classificar unidades. Tem aqui uma reta, né? Onde a gente está vendo aqui números decimais. Então, do sentido à direita, os décimos estão crescendo. À esquerda, eles estão decrescendo. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Vamos continuar aqui. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita à esquerda. A tela está trocada, tá, gente? Mas essa aqui é a minha direita. À esquerda. A cada 3 ordens, nós temos uma classe. Ou seja, a cada 3 números, eu ponho um ponto, uma vírgula. Porque eu vou mudar de classe. Então, a primeira classe que eu tenho aqui são as unidades. Aqui, gente, esses números estão sendo expressos em unidades, tá? Então, uma dezena são 10 unidades. Uma centena são 100 unidades. Uma unidade de milhar são 1000 unidades. Uma dezena de milhar são 10.000 unidades. E assim por diante, beleza? Então, cada 3
ordem de classe aqui, eu coloco a vírgula. Então, por exemplo, se eu quiser escrever 1000, ia ser 1, 0, 0, 0. Da direita para a esquerda eu conto 3, 1, 2, 3, o meu ponto estaria aqui. Ficaria 1.000. E assim por diante. Então, eu vou contando 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. E assim por diante, tá? Então, para eu fazer a classificação dos algarismos, eu conto da direita para a esquerda. Essa é a ordem que eu vou seguir. A cada 3 números, então, né, aquilo que eu falei, contando da direita para a esquerda, eu insiro um ponto, mostrando que houve alteração de classe. Vamos, então, considerar o número 643.018. Se eu fosse pontuar esse número, como que eu faria? Então, eu preciso olhar ali, ó. A cada 3 números, contando da direita para a esquerda, eu insiro um ponto. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Aqui eu ponho um ponto. Aí eu sei que essas são as pausas de leituras que eu vou fazer. Então, tem um ponto aqui, onde está 643. Então, vai ficar 643.018 unidades. Ok? Então, aqui a gente tem uma pergunta. Qual é o nome da classe que pertence ao algarismo 4? Aí, a gente vai usar, gente, a tabelinha. A gente volta aqui, ó. O número é 643.018, certo? Então, aqui vai estar um 6, um 4 aqui, um 3 aqui, 0 e 18. Então, o meu 4 vai estar aqui. Qual é a classe que ele pertence? Dezena de milhar. Então, qual é o nome da classe que pertence ao algarismo 4? Pertence à classe de dezena de milhar. Beleza? Entenderam? É só pegar um número que a gente tem, voltar aqui na tabela, escrever o número aqui, né, nas unidades, e aí eu consigo identificar a classe que cada número que eu tenho está, beleza? Então, quando tiver lá nas atividades que vocês vão ter para fazer, é isso que vocês precisam fazer. Colocar um número aqui, classificação, e aí vocês fazem a pontuação certinho, e aqui vocês fazem a leitura de que classe que o número pertence, ok? Se eu estivesse perguntando do número 8, né, 018, que encerra aqui, seria 8 unidades. Beleza? Vamos voltar lá que tem mais umas perguntinhas pra gente. Qual o algarismo que ocupa a ordem da dezena? Vamos voltar aqui. 643.018. Então, vamos lá. A dezena está aqui. Traz para frente, dava 643.018. Então, a dezena, aqui estava o algarismo número 1, né? 18, termina com 18. Então, aqui está 1, na classe das dezenas. Então, voltando lá, qual o algarismo que ocupa a ordem da dezena? É o algarismo número 1, tá? Porque ele que está ali nas dezenas. Quantas unidades vale o algarismo 3, gente? Aqui eu quero fazer uma observação. Como eu sei quantas unidades vale um algarismo? Vamos voltar aqui para a gente entender? Lembra que eu falei que uma dezena são 10 unidades? Uma centena são 100 unidades? Uma unidade de milhar são 1000 unidades? Uma dezena de milhar são quantos? 10.000 unidades. Como que eu sei disso? É simples, ó. 1, 0, 1, 2, 3. Se eu separar esse número de 10.000 unidades contando da direita para a esquerda, eu vou conseguir obter esse número. Então, voltando lá, quantas unidades vale o algarismo 3? 3.000 unidades, né? Porque ele está aqui, ó, na unidade de milhar. Então, vale 3.000 unidades. Quanto que vale? 3.000 unidades. Entenderam? É bem simples, não tem segredo. Vamos para o próximo tópico da nossa aula e no final de tudo a gente faz os exercícios. Vamos lá, gente. Próxima aula.